Vamos trazendo aí um tempinho na música com roupa nova, a paz, e é o que desejamos para você hoje e sempre, porque nós estamos na linha telefônica com a participação agora do Padre Luiz Signor, ele que é pároco da paróquia São Luís de Casca, que hoje, 31 de março, está comemorando uma data muito especial, 100 anos da fundação da paróquia São Luís de Casca, aqui próximo a Serafina Corrêa, faz parte também da Arquidiocese de Passo Fundo, e nós queremos saber do senhor, Padre Luiz. Essa comemoração é muito especial. Bom dia, Padre. Bom dia, Valesca. Bom dia a todos que estão em sintonia com a programação da Rádio Rosário. É um prazer a gente poder participar desse espaço, desse programa, né? Nesse dia especial em que nós estamos celebrando esse jubileu, 100 anos de história, né? Até a gente conversava antes, né? Pedindo quantos anos a Rádio Rosário comemora, né? Porque parte dessa história, ela está também um pouquinho entrelaçada, não só com a Rádio Rosário, mas com os padres carlistas, né, escalabrinianos, né, que a primeira parte dessa história aqui de Casca foi construída pelos padres carlistas, né, tinham o seminário aqui, né, tinham a paróquia, vários padres trabalharam por aqui, deram um pouquinho do seu tempo, né, da sua sabedoria para construir essa caminhada de 100 anos. Então, um momento muito especial, queria lembrar e agradecer aos padres carlistas também e à Rádio Rosário pela parceria, pela presença sempre muito forte junto à nossa igreja. Nós também agradecemos, então, desta forma, também agradecemos pela parceria de sempre, pela dedicação também que o senhor, como pároco, e também todos aqueles que fazem parte dos movimentos e os fiéis também de Casca, sempre tem conosco da Rádio Rosário por todo esse período também. Então, se falando nessa história construída em 100 anos, quantas missas, quantos batizados, casamentos, uniões, graças alcançadas através também desse ambiente tão forte e religioso em Casca, né, Padre Luiz? Isso, até a gente partilhava com algumas lideranças, até olhava assim no registro, uma primeira visita de um bispo, 570 e poucas crismas, uma coisa assim, né? Então a gente tem vários grupos assim, como você fala, que são responsáveis por essa história. Tem os padres, tem os movimentos, as lideranças, né? Tem as famílias. Eu achei bonito quando o Papa falava de São José, agora no dia de São José, né? Da carta dele por ocasião do ano de São José, né? Que é esse ano. Ele dizia assim que São José, ele não tinha uma expressão tão forte assim, ou pelo menos não se fala muito a respeito dele, assim, em grandes feitos, em grandes escritos, mas a presença silenciosa, bonita de pai, né, foi marcante, determinante na vida de Jesus. Então a gente comentava um pouquinho isso, né, quantos personagens bonitos, importantes que a gente tem dessa história, muitos que de repente tiveram a oportunidade de aparecer mais assim, não no sentido de aparecer, mas com condições de fala, de se manifestar, de fazer coisas assim maiores, mas quantas famílias, quantas pessoas que no silêncio, né, na paz assim, foram dedicando do seu tempo, da sua vida, foram responsáveis por essa história. Até a gente dizia, a gente chega numa comunidade, no dia da festa, tem os festeiros que são exaltados, né, porque são os coordenadores da festa, mas tem um monte de pessoas lá, a senhora que está lavando a louça, limpando o salão, ajeitando o altar, ajeitando as flores, lavando a igreja, que não é exaltada junto com os festeiros, mas se não é o trabalho dessas pessoas, nem os festeiros conseguiriam fazer a festa. Então, quantas pessoas que nesse silêncio foram colocando o tijolinho nessa história, né, da nossa paróquia. Então, uma grande gratidão assim aos nossos antepassados, a todos que fizeram essa caminhada, né? Sim.
E, padre, já falaremos de como está sendo feita, então, a celebração e as celebrações desses 100 anos da Paróquia São Luís de Casca, que justamente no dia de hoje, 31 de março, se comemora, então, a fundação da paróquia. Mas isso que o senhor veio falando é justamente nesse período de pandemia, é que estamos ainda mais valorizando isso que o senhor vinha falando, né? As coisas essenciais, que tudo tem esse significado de ser essencial para que as coisas fluam e possam ser compartilhadas. Essa união, ela depende de cada um, né? De cada uma das pessoas e da fé também. Verdade, né? Está sendo um momento, assim, muito complicado, né? A gente até comentava, assim, a realidade da pandemia está sendo muito agressiva, né? Até na fala do Dom Rodolfo, né? Ele tem um vídeo, ele gravou um vídeo, o de Jair aqui, que o nosso menino está se preparando para o diaconato, gravou um vídeo com o Dom Rodolfo, e Dom Rodolfo faz uma observação sobre o padroeiro São Luís, que ele se tornou santo no serviço numa época de pandemia, numa época de peste, né? Socorrendo as pessoas. Então ele se transformou, ele se fez santo a partir desse serviço, com todas as limitações, com todos os perigos que existiam naquela época, né? E até ontem alguém fazia uma fala assim: ó, pessoal, a igreja não está fechada. Todo mundo está dizendo assim: a igreja está fechada. Diz, a igreja não está fechada, está fechado de repente o templo, o espaço da celebração. Mas a igreja, né, Jesus dizia na Semana Santa, agora que a gente vai lembrar, derrubem esse templo, né, fazendo referência ao templo de Jerusalém, que eu vou reconstruir em 3 dias, falando do coração, do espírito, da vida. A igreja e somos nós, né, a igreja é cada um de nós. Então, como você está lembrando, né, mesmo nessa impossibilidade da gente se encontrar, da gente fazer parte da comunidade reunida lá no espaço da igreja, do salão, nós somos convidados a ser mais fortes ainda na nossa fé, no nosso testemunho, na nossa presença, e construir a nossa santidade não através de palavras, né? Porque a gente vê muita gente falando muito de Jesus, né? Tem gente que fala de Jesus, e se a gente vai olhar na Semana Santa, quem mais falava de Jesus no tempo de Quaresma era o próprio demônio, né? O demônio conhecia Jesus, falava de Jesus, mas ele meio que usava o nome de Jesus para se justificar perante a comunidade. E temos muitas pessoas hoje que têm na boca Jesus, mas na prática tem atitudes, práticas assim meio que demoníacas, né? Sim. Então, como ser essa presença de Jesus através da obra, construindo a nossa santidade na família, nas pessoas que estão precisando de ajuda nesse tempo de crise, né? Estão precisando de alguma coisa, de comida, de remédio, e também ficar com o olho no espaço físico da comunidade, né? A gente fica feliz porque as famílias, as comunidades, as lideranças também estão fazendo isso. Mesmo com dificuldade, estão zelando, cuidando por esse espaço. Então, o testemunho que santifica, que engrandece a gente. Então, a gente é uma oportunidade da gente mostrar mesmo a nossa santidade com toda certeza, né? E aí, Padre Luiz, nesse sentido, como está ocorrendo essa celebração, ou as celebrações pelos 100 anos da Paróquia São Luís de Casca, nesse período que estamos vivendo? Olha, nós pensamos assim, que a pandemia ia dar uma trégua esse ano, né, e piorou, né? Então a gente iniciou a programação em janeiro, com falas, com rezas, com celebrações. E a nossa ideia é fechar no dia do padroeiro, terceiro domingo de junho, dia de São Luís, né? Inclusive com a ordenação diaconal, né, dos meninos aqui que estão se preparando, né? Então hoje à noite, todas as quartas-feiras, por exemplo, o de Jair, que é um dos candidatos ao diaconato, foi motivando a comunidade a participar de um terço, né? Às 19 horas, transmitido pelo Face. Então hoje à noite a gente vai se reunir aqui na igreja, com algumas lideranças, com algumas pessoas, e a gente vai continuar essa reza
fazer nossa prece de gratidão através desse terço. E no mesmo horário a gente vai querer convidar todas as nossas comunidades, todas as nossas famílias que não podem vir aqui, né, a fazer ou acompanhar pelo Face, né, ou a fazer uma dezena do terço, uma oração em casa como família, expressando a sua gratidão, a sua prece, a sua oração pela nossa igreja, pela nossa paróquia. Então nesse dia a gente está convidando as famílias, as comunidades a viver esse momento através dessa reza, de um momento de oração. E a gente vai continuar nossa caminhada e a gente imagina que aí no dia do padroeiro a gente consiga fazer uma movimentação maior. Então, fechando esse período das comemorações dos 100 anos da paróquia, né, a gente consiga vivenciar alguma coisa maior nesse sentido. Então, a celebração fica em torno dessa reza hoje à noite, às 19 horas. Às 19 horas, que a comunidade serafinense também vizinha à paróquia São Luís e também de outros municípios no entorno e outras comunidades poderão então acompanhar desta forma, onde as redes sociais e a internet vêm então para unir todo esse momento de fé também, Padre Luiz. É o nosso jeito de criar comunhão. Isso. Né? Poxa, a vida tem tanta gente falando mal das redes, às vezes, mas tem muita coisa ruim, com certeza. Mas é um meio da gente, da rádio principalmente, hoje a rádio é um dos principais meios, né? As redes sociais, Face, Zap, é uma forma da gente comungar com as famílias, com as nossas comunidades. Conversamos com o Padre Luiz Signor, pároco da paróquia São Luís de Casca, trazendo o seu relato e também o seu agradecimento, nos contando de como ocorrerão as celebrações, como está ocorrendo 100 anos da paróquia São Luís de Casca, que tem a data de fundação hoje, 31 de março. Obrigada, Padre Luiz Signor, pela sua disponibilidade hoje. Esperamos que esse momento tão breve passe e que nesse momento consigamos também fortalecer a nossa fé como co-irmãos, compartilhando também, como o senhor vinha dizendo, dessa união e solidariedade que Jesus nos ensinou. Parabéns! Essa é a nossa forma também de homenagear a paróquia São Luís de Casca e todos vocês que fazem ela acontecer. Padre Luiz, um grande abraço. Obrigada. Obrigado, Valesca. Obrigado a todos. Obrigado principalmente à rádio pela comunhão, pela presença nesse trabalho. Um abraço. Um abraço.